Olá, irmãos e amigos, meditando nos Salmos, hoje o Salmo 137. Esse salmo é um de vários salmos chamados Salmos imprecatórios. Salmos onde o escritor ou escritores cantam palavras onde esperam o juízo de Deus e que a condenação daqueles que se tornaram causadores do sofrimento dos hebreus. São salmos que têm uma linguagem muito forte e talvez pela forma como eles colocam não só o seu sofrimento, mas o desejo de justiça nos assusta quando entendemos a mensagem da graça e do amor de Deus. Mas é preciso entendermos o contexto para que apreendamos a mensagem que está inserida nesse salmo. São poucos os versículos, 9 versículos no Salmo 137, e é interessante observar a carga de dor e sofrimento em cada estrofe, em cada versículo desse salmo. Imaginemos o sofrimento que os hebreus passaram durante 70 anos no cativeiro babilônico, porque esse é o pano de fundo do Salmo 137, o cativeiro na Babilônia. Mas não foi simplesmente uma deportação, não foi apenas a saída da cidade de Jerusalém, a capital amada pelos hebreus, para uma terra estranha, de cultura estranha, de linguagem estranha, de prática religiosa estranha. Mas o sofrimento que foi decorrente, o impedimento que os hebreus tiveram quanto à adoração ao culto ao Senhor e principalmente a imposição e a insensibilidade por parte dos babilônicos para com a dor e o sofrimento dos hebreus. Logo, por esse contexto, entendemos que o Salmo 137 retrata esse tempo, não todo o tempo, mas uma boa parte dessa vivência na terra babilônica durante os 70 anos. Vamos então extrair algumas lições desse salmo. O salmo começa com a seguinte afirmação: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. A topografia da Babilônia era totalmente diferente da topografia de Jerusalém. Enquanto que em Jerusalém, que era uma cidade num lugar alto, com montanhas ao redor, com acesso difícil, era um lugar onde a topografia era de alto relevo. Já na Babilônia era um vale onde os canais circundavam e atravessavam a cidade babilônica. E nesses rios, diante de um desses rios, junto aos rios da Babilônia, diz o Salmo, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Aquele aperto na alma, aquela dor de não poder estar na terra tão querida e amada, de não estar com alguns dos que ficaram em Jerusalém. Sem dúvida alguma, esse distanciamento, não por imposição de uma pandemia, como é o nosso caso hoje no Brasil e em várias partes do mundo, esse distanciamento foi provocado exatamente pela invasão do Império Babilônico a Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo e a ida desses homens e mulheres com suas crianças para aquele país. Ali, junto aos rios, eles estavam chorando e realmente lamentando profundamente. E aqui diz o termo, choramos com saudade. O que é saudade, senão uma memória, uma lembrança com dor? Essa dor não é de mágoa, não é de ressentimento, essa dor não é de rancor, mas essa dor eu queria estar com eles. Eu queria estar ali na minha cidade, com o meu povo, fazendo o que eu antes fazia. Por isso é que no céu, meu querido, por isso que no céu, minha querida, não haverá saudade. Nós não iremos sentir falta daqueles que lá não estiverem. Sabe por quê? Porque saudade é uma memória com dor, uma dor lá dentro na alma. E quando você imagina, ou quando diante da saudade, você percebe as impossibilidades
de reverter o quadro, esse sofrimento é maior. Porque uma coisa é a saudade, dizendo daqui a pouco eu vou estar lá, daqui a pouco eu vou estar com você, daqui a pouco, como diz o pai que está distante da família, daqui a pouco o papai chega em casa, fala para os filhos através da mensagem de áudio ou de vídeo, daqui a pouco mamãe chega em casa, diz a mãe saudosa dos filhos. Mas quando vai ver? Os hebreus que estavam na Babilônia não tinham ideia. Embora fosse comunicada a mensagem que seria 70 anos, o tempo do cativeiro, nós não sabemos em que momento eles estavam quando o Salmo foi escrito. Mas sem dúvida alguma, se fosse no início, ainda faltariam muitos anos para chegar realmente à realização desse sonho. Sentamos e choramos com saudade. O pano de fundo, então, desse texto do Salmo é de dois sofrimentos. Por isso que temos que entender as palavras sequentes desse Salmo. E aqui no verso 2 ali diz o seguinte, do Salmo 137. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Vejam só, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Eu não sei se você já viu um salgueiro. O salgueiro é uma árvore típica da região, como também em outras partes do mundo existem salgueiros, mas é uma árvore que de longe a impressão que se tem é que ela está curvada para o chão e numa espécie de abatimento. Essa árvore que cresce e tem os seus galhos, as suas copas voltadas para o chão, numa espécie de sofrimento, de humilhação. Então, diz a Bíblia que os hebreus, que eram conhecidos como um grupo que fazia da música uma expressão de louvor e adoração a Deus, esses hebreus, na Babilônia, não tinham motivos para cantar. Ao menos, na percepção deles, qual seria o motivo para louvar a Deus? Então, devido ao sofrimento, devido ao exílio, devido à deportação para aquele país, então eles não encontraram motivos para louvar a Deus, então penduraram nos salgueiros as suas harpas. Eles sabiam das canções, eles conheciam a importância da música, mas a dor que eles sentiam era tão grande a ponto de eles se recusarem a cantar e a louvar a Deus. Eles penduraram as harpas no salgueiro. É claro que esse ato de pendurar as harpas no salgueiro, além de não encontrar motivos para cantar e louvar a Deus, também expressava uma recusa em realmente atender aqueles que exigiam. A gente vai ver isso lá à frente. É interessante que essa expressão pendurar as harpas no salgueiro nos faz lembrar da atitude, da postura e da decisão de alguns jogadores que, quando interrompem suas carreiras esportivas, seja por uma questão de saúde, seja pelo tempo da aposentadoria, esses jogadores dizem: vou pendurar as minhas chuteiras, ou seja, não irei mais jogar futebol. Interrompi a minha carreira esportiva, já me aposentei, não vou jogar mais. E assim acontece em outras profissões. Alguns estão pendurando o estetoscópio, alguns estão pendurando os instrumentos musicais, ou seja, interrompem ou de forma definitiva acabam com as suas carreiras. E diante de Deus há pessoas assim. Há pessoas que, por causa da dor, do sofrimento, estão dizendo: Deus, eu não vejo mais razões para cantar, e então penduram seus instrumentos musicais. Tem pessoas que dizem: Senhor, eu não vejo mais razão para ler a Bíblia diante de todo o sofrimento, e penduram suas Bíblias no salgueiro. Tem gente que está pendurando o seu amor, não querem mais amar, penduram seus corações, não conseguem mais perdoar, estão pendurando a sua alegria, sabe? Estão dizendo: eu não quero mais isso já não me diz respeito, isso já não mais corresponde à minha realidade. Diz o texto aqui no Salmo 137, verso 2, ali nos salgueiros penduramos as nossas armas. O que você tem colocado nos salgueiros da sua vida? Porque os salgueiros também são chamados de árvores choronas ou chorões pela sua forma física de se colocar.
Quantos estão, em vez de cantar, estão chorando, em vez de louvar, estão realmente no momento de profunda dor e sofrimento? O que está sendo pendurado aí nos salgueiros da sua vida? É a palavra de Deus? É o seu coração em termos de amor, de perdão, de reconciliação, de comunhão? É a sua alegria? É o seu culto e louvor ao Senhor? O que você está pendurando? Sua carteira de trabalho? Nunca mais vou procurar serviço? O que você está pendurando nos salgueiros da sua vida? Pois bem, no verso 3 do Salmo 137, o salmista diz: ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Vou ler novamente ali, porque o texto é muito interessante. Ali os nossos captores pediam canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. O verso 3 é o âmago do sofrimento dos hebreus naquele contexto do cativeiro babilônico. O salmista coloca aqui, ele dá dois nomes àqueles que eram os babilônicos, que tinham invadido, que tinham destruído Jerusalém e deportado todos os hebreus para aquela nação. Ele chama de captores e depois opressores. Captor é aquele que realmente vai atrás da caça e arrasta a caça. No caso, os babilônicos, os soldados babilônicos entraram em Jerusalém e, a mando de Nabucodonosor, então arrastou os hebreus para o cativeiro babilônico. Esses que nos tiraram da nossa nação, que destruíram o nosso povo, o templo do Senhor, e nos trouxeram para cá, esses captores querem que nós cantemos. Eles pedem canções, eles querem que nós louvemos, cantemos. E aí a segunda palavra é opressores. Porque uma coisa é aquele que prende, é aquele que deporta, é aquele que leva como cativo aquele hebreu, aquele povo hebreu para a Babilônia. Mas ali na Babilônia, se não bastasse esse ato de tirar da cidade de Jerusalém e levá-lo cativo, lá diz aqui o contexto do Salmo 137, que ali eles foram oprimidos, foram alvos de chacota, foram alvos de deboche, fizeram pouco caso com a dor dos hebreus. Cantem canções, os opressores diziam: cantem para nós uma das canções de Sião. É como se eles dissessem: vocês não são um povo da música? Vocês não vivem com a harpa para lá e para cá cantando louvor a Deus? Então agora cantem as canções lá de Sião. Cantem para nós aquelas canções que vocês cantavam. Tem gente assim. Tem gente que olha para você, vê você na sua dor, vê você no seu sofrimento, vê você na sua luta e aí ri, debocha, faz graça e ainda assim quer esperar de você alguma atitude de alegria. Jesus, estando na cruz, agonizando, sofrendo por nossos pecados, ele ouviu de um dos ladrões: já que você salvou a tantos, salva-te a ti mesmo e a nós também. E diz a Bíblia, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que os que ali estavam contemplando a morte de Cristo gritavam: salvou a tantos, por que não salva? Ou outros diziam: desce da cruz para que creiamos que tu és o Cristo. E muitos meneavam a cabeça, balançando a cabeça, num ato de desdém, de pouco caso, de deboche até. Isso que estava acontecendo com os hebreus. Os hebreus estavam sendo alvos de deboche, de gracejo. E talvez alguns estejam rindo de você agora, você desempregado, você que está sem recurso, você que está sofrendo. Algumas pessoas estão olhando para você dizendo: cadê o seu Deus? Cadê aquela fé fervorosa? Cante, louve a Deus. Na verdade, Deus sabe o que há no seu coração. Deus sabe das dificuldades que você está passando. Mas ainda assim, permaneça confiante em Deus. O Salmo 40, escrito por Davi, disse nos versos 1 a 3:
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Tirou-me de uma cova de destruição, do atoleiro de lama, pôs meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Ainda que você sofra, no momento certo Deus vai agir. Mas aqui no Salmo 137, houve um deboche, houve um gracejo. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que desdenha da dor do outro, aquele que ri enquanto o outro sofre, em outras palavras, é como aquele que joga vinagre na ferida. Você já jogou? Já teve experiência de limpar uma ferida com álcool? Pois bem, naquela época, onde os produtos de limpeza, de asepsia, de higienização, de cuidados médicos eram parcos, eram poucos, então muitas vezes limpava a ferida jogando vinagre. Arde. Pense no mertiolate da geração de 80. Doía, ardia. Hoje mertiolate não arde, mas naquela época era sofrimento. Então quem ri, quem debocha do sofrimento do outro é como jogar vinagre na ferida. Foi isso que os babilônicos fizeram. Cantem, louve a Deus, cantem uma das canções que vocês cantavam em Sião. Como? E aí no verso 4 diz assim, o Salmo 137, verso 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Como é que podemos cantar louvores? Na mente dos hebreus no Egito, ou melhor, na Babilônia, como? Como é que vamos louvar a Deus numa terra estrangeira? Na verdade, isso aqui, meus queridos, é a percepção deles. Eles não se viam em condições, eles não viam motivações, eles não viam situações favoráveis para louvar a Deus numa terra estranha. O Salmo 42 e 43, tanto quanto o Salmo 137, traduzem a experiência dos que estavam cativos em outros lugares, fora de Jerusalém, fora do seu país, que onde cultuava a Deus com toda liberdade, eles se viam com muita dificuldade em louvar a Deus em países estranhos. Mas a verdadeira fé nos mostra que não há um lugar específico, não há um lugar especial, ou só posso adorar a Deus se eu estiver no templo, ou só posso adorar a Deus se estiver sozinho em casa. Não, é em qualquer lugar. Jesus disse para a mulher samaritana, não é lá em Samaria, ou melhor, não é aqui em Samaria, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que em Atos capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas estavam em Éfeso, Paulo e Silas estavam presos, Paulo e Silas estavam com os corpos lenhados, sofridos, com feridas por causa dos açoites, a roupa rasgada, mas à meia-noite, presos, machucados, num lugar fétido, escuro, com outros presos, diz a Bíblia que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então não espere as condições favoráveis ou serem favoráveis para adorar e cultuar a Deus e a igreja do Senhor. Faça a diferença onde você estiver. Os hebreus disseram, não vamos cantar. E aqui no verso 5 diz assim, que a minha língua, ou melhor, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. O salmo aqui, então, o salmista explica a razão da recusa de estar adorando ou cantando, era o sofrimento. E aí, estando num país estranho, num cativeiro que talvez estivesse no início ou no meio do tempo de 70 anos, ele faz então uma colocação, que a minha mão direita define, resseque, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Ou seja, embora geograficamente distantes, embora num outro lugar, a experiência deles com Deus lá na Babilônia, a experiência deles ali não fez com que eles se da história de vida deles. O sofrimento na Babilônia, a dor, a extrema saudade, a chacota, o deboche, eles disseram que a minha mão define se eu esquecer da minha cidade amada, da minha cidade onde eu cultuava o Senhor.
Tem muita gente que, infelizmente, por causa do sofrimento, se esquece do seu passado. Tem muita gente hoje, jovens e adultos, que se esqueceram do tempo que iam à igreja com o pai e a mãe segurando na mão, com a família, com o avô, com a avó, iam para a igreja na infância e na adolescência, mas por situações diversas cresceram e se esqueceram. Que igreja? Que Bíblia? Que cânticos? Ah, não quero saber mais de igreja não, não quero mais saber de cântico não quero mais saber de adoração. Tem muita gente se esquecendo. E aqui o salmista diz que minha mão resseque se eu me esquecer da minha cidade. E no verso seguinte, que é o 6, diz assim, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha alegria maior. Que eu não possa mais usar as minhas mãos se eu me esquecer da minha cidade. Que eu fique mudo, sem poder falar, se eu me esquecer da cidade que realmente eu tanto amo, que é a minha grande alegria. Que grau de comprometimento que esses hebreus estavam ali. A saudade realmente é uma lembrança com dor. Mas, por outro lado, a saudade pode ser vista de um outro ângulo, que é uma lembrança com esperança. Quando você deixa de lembrar, quando você não tem mais saudade, é como se os vínculos não mais existissem, é como se a história fosse outra e não houvesse mais nenhuma perspectiva. Já aqui o salmista diz, não, eu não vou me esquecer. É como se lá no íntimo, apesar da dor, do sofrimento, por não estar mais na cidade, e os problemas decorrentes do cativeiro, no fundo, eles estão dizendo, eu ainda guardo a esperança de realmente voltar ao meu país, à minha cidade amada. Não perca a esperança na sua vida, meu querido. Coloque a sua fé em Jesus, porque Jesus é aquele que nos dá a esperança para a vida eterna no seu nome. No verso 7 diz assim, lembra-te, e aqui é que começa a situação ficar mais complicada. Lembra-te dos edomitas e dos que fizeram do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até aos alicerces. Os salmistas, ou melhor, os hebreus, lá na Babilônia, eles tinham uma saudade profunda de Jerusalém, mas eles tinham um outro tipo de sofrimento, outro tipo de dor, que era a mágoa. Quanto a Jerusalém, era a saudade daquele lugar prazeroso, lugar de culto e louvor ao Senhor. Mas quanto aos edomitas, a lembrança não era boa. Não tinham saudade, querer rever. Eles tinham mágoa e ressentimento, porque enquanto Jerusalém estava sendo sitiada, e foram 3 anos de sítio, 3 anos ninguém podia entrar ou sair, enquanto isso estava acontecendo, e depois da invasão dos babilônios à cidade, os edomitas, que eram moradores próximos, ao verem aquela situação dos hebreus em Jerusalém, começaram a festejar, começaram a comemorar. Bem feito, é isso mesmo, acabem com essa cidade, destruam este templo, destruam esse povo, arrasem a cidade até os alicerces. E olha que coisa interessante, quem eram os edomitas comparados com os hebreus? Os edomitas eram filhos de Edom, e Edom era irmão gêmeo de Jacó, que era o pai das 12 tribos que formavam o povo hebreu. Ou seja, em outras palavras, os edomitas eram primos dos hebreus. E sendo primos, eles diziam, acabem com esses hebreus, destruam essa cidade até os seus alicerces. Se não bastasse a invasão dos inimigos, destruindo a cidade, os parentes próximos festejavam e diziam, façam pior, façam mais, acabem com essa cidade. A ferida de um estranho, de um inimigo, é ruim, mas dói muito mais quando a ferida é provocada pelos parentes ou quando os parentes se tornam
aqueles que comemoram o sofrimento, o seu sofrimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Os salmistas, aqui do Salmo 137, têm uma dor maior. Esses edomitas realmente estavam comemorando enquanto estava caindo. Senhor, julga a vida deles. É como se eles dissessem: Senhor, nós não podemos fazer nada, mas trate bem, ou melhor, se vingue, Senhor, nos vingue desses edomitas que festejaram a nossa queda. Isso é humanidade. O Salmo 137 é a dor humana de alguém que sofreu e que espera a justiça da parte de Deus. E o verso 8 e 9 do Salmo 137 diz assim: Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Aqui, segundo os pesquisadores, o verso 8 do Salmo 137 faz referência à lei de Talião, a lei do tal qual, porque lá no livro de Êxodo Deus diz: se alguém te ferir o olho, fere o olho dele, se alguém te quebrar o pé, quebra o pé dele, e assim por diante. É a retribuição do mal pelo mal praticado. E então o salmista de Deus, que os babilônicos tenham a retribuição de todo o mal que nos provocaram. Os hebreus na Babilônia não tinham forças, não eram capazes de corresponder à dor e sofrimento. Eles só esperavam o milagre de voltar para a terra prometida, e o Salmo 126 diz exatamente isso, que eles voltaram e cantaram louvores a Deus. No devido tempo, Deus julgou a Babilônia e a condenou através das mãos dos reis, dos medos e persas, Ciro e Dario. Por quê? Porque Deus é justo. Mas o verso 9 diz assim: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Você imagina, como assim? Um homem de Deus, um crente, desejando a morte dos seus inimigos? É a raiva. É a humanidade se expressando em sua dor máxima, vingança. Mas a Bíblia diz, exatamente, registra aqui para nós entendermos o que é a falibilidade do coração humano. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos vingativos, queremos respostas. O salmista diz: olha, feliz aquele que retribuir a Babilônia todo o mal que ela nos provocou. Feliz aquele que pegar os filhos dos babilônios e os lançarem do penhasco. Felizes os que fizerem isso. O salmista está traduzindo: eles nos feriram, eles mataram os nossos filhos, mataram nossas mulheres, destruíram o nosso povo, que eles tenham a retribuição. É a fala humana, é a fala de um coração ferido e machucado. Quantas vezes nós, na hora da raiva, na hora da dor, falamos coisas que Deus não leva em conta, porque falamos na ignorância, na falta de amor, na falta de perdão. O Salmo 137 revela um coração ferido e machucado. Mas é na Bíblia, em toda a Bíblia, que a gente aprende que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas oferecer a Deus, ou falar com Deus da nossa dor e sofrimento, e crer que Deus é que vai responder. Aqui no verso, ou melhor, em Romanos capítulo 12, eu gosto muito dessa passagem, porque fala exatamente da postura que cada um de nós deve ter diante do sofrimento que nós temos passado, e ainda que tenham sido provocados por pessoas conhecidas. Aqui diz em Romanos 12, a partir do versículo 19: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, pois fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 19 a 21. Não deseje o mal de quem fez o mal. Faça o bem, deixe o resultado com Deus. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele nele crê, hoje e para todos sempre. Amém e amém.